Olá pessoas, vamos para mais um vídeo de estudo e vamos continuar o estudo do livro Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, Second Edition, de George Seegers. Quem está acompanhando essa playlist vai ver que nós estamos no capítulo 8, Understanding Tire Performance, certo? E hoje nós vamos dar sequência ao estudo e vamos lá. Vamos ver em qual tópico paramos. Understanding Tire Performance. Dá um zoom. Vamos iniciar o tópico 8.6, Lateral Load Transfer. E vamos ver até onde vamos, né? Eu estou procurando agora limitar os vídeos a 1 horazinha de estudo, tá bom? Depois fica muito cansativo, né? Uma vez que eu leio, né, o livro em inglês, né, porque o livro é em inglês, então eu leio em inglês mesmo e faço comentários em português. Né? Então, vamos lá. Bom, tudo certo. Vamos lá, né? Tópico 8.6, Lateral Load Transfer and Tire Temperature. Now that we can determine the tire's optimal temperature range, the question remaining is obviously how we can make sure that we get the tire in this operating range. Referring back to equation 8.3, we determined that in cornering phases the lateral component, que é essa formulazinha, componente lateral, a equação 8.3 é aquela equação grande que a gente viu no tópico anterior. So the lateral component has the biggest influence on tire temperature buildup. If we consider an axle of the car in cornering situation, we can state that slip angle alpha of the inside wheel is more or less equal to the outside wheel. At the same time, the longitudinal velocity of both wheels is more or less the same. However, there is a significant difference in Fy between inside and outside wheels. This will normally be significantly bigger on the outside wheel than on the inside wheel. This causes the temperature of the outside wheel to increase much faster than that of the inside wheel. Bom, agora o Jorge vai falar de transferência de carga, certo? E no que isso tem a ver com a temperatura dos pneus, certo? Ele já faz um link com o tópico anterior, que era o tópico como o pneu ganha temperatura. E naquela equação ele mostra o ganho de temperatura devido ao atrito, né? E as perdas, as reduções, né? O motivo da temperatura cair, né? Devido à condução com a pista e à convecção com o ar externo, certo? Então, aqui ele já mostra que, admitindo, né, ele já faz algumas considerações, né, admitindo que o slip angle nas rodas dianteiras, que é o parâmetro alfa citado, certo, seja mais ou menos igual, o que não é, mas não é um valor tão discrepante assim, né, podemos dizer que são iguais, e que a velocidade longitudinal nessas rodas são iguais, né, aproximadamente iguais, então não podemos aplicar o mesmo para a força lateral, até porque, devido à transferência de carga, essas rodas vão produzir diferentes forças, né? Então, a força nas rodas externas, a curva na roda externa, a curva no eixo dianteiro, ela é maior do que a força na roda interna, ao lado da curva, no eixo dianteiro. Né? Então, a gente tem essa diferença aí. Por isso,
Por essa razão que se vê um ganho de temperatura maior nessas rodas do lado externo em relação ao lado interno, né? Ela não só ganha mais temperatura, como ela aquece mais rápido também, né? Então ele dá até logo de cara o primeiro exemplo, que é a equação da figura 8.19. Vamos dar uma avaliada aqui. Bom, os canais que ele colocou aqui, eu tenho velocidade, que é a linha azul, e eu tenho aceleração no eixo Y, que é a aceleração lateral, e o veículo está contornando uma curva para a direita, certo? E eu tenho 4 canais, certo, de temperatura, né? A temperatura no pneu lateral, no pneu dianteiro esquerdo, dianteiro direito em verde, traseiro direito em traseiro esquerdo em azul, linha azul, e traseiro direito em laranja, certo? Então o que a gente já pode ver aqui? A gente vê de cara que os pneus do lado esquerdo têm um aumento de temperatura muito maior em relação aos pneus do lado direito, que é o lado que está na parte interna da curva, né? Por que isso ocorre? Por causa da transferência de carga, né? E a gente viu também no tópico anterior que quando essa transferência ela é muito exagerada, né, os pneus apresentam um ganho de temperatura exagerado, discrepante em relação aos outros, né? Isso aqui, de uma certa forma, é normal, é um acontecimento normal, certo? E aqui ele faz algumas relações, ele mostra que o traseiro esquerdo é maior que o traseiro direito e o dianteiro esquerdo é maior que o dianteiro direito, e dá aqui a amplitude, né? A distância do pico da linha vermelha para a distância do pico da linha verde. Olha a diferença de temperatura nos eixos, nas duas rodas de um mesmo eixo, né? Isso aqui dá a impressão da quantidade de transferência de carga que eu tenho nesse veículo, né? Nas rodas traseiras essa diferença não é tão grande quanto na dianteira. Assim, visualmente falando, a dianteira parece um pouco maior, eu creio, né? Mas ainda assim são valores bastante significativos, né? E isso é só em uma curva, né? O padrão é o padrão de você ver como é que é numa volta, aí você vê o padrão da pista, né? Se aquece mais de um lado ou do outro, né? Então, vamos seguir adiante. The magnitude of the lateral tire force of inside and outside wheel are directly dependent of lateral load transfer during cornering, certo? A intensidade dessa força lateral entre essas rodas, ou seja, a roda do lado externo à curva e a roda do lado interno à curva, né, independente de qual lado for, sempre vai ser assim, elas são essa diferença, né, a magnitude dessas forças está diretamente ligada à quantidade de transferência de carga durante as curvas. At a given lateral acceleration, the static vertical load on the outside wheel will be increased with delta Fz, while the static load on the inside wheel will be decreased by the same amount. Certo? Aqui a gente está agora entendendo um pouquinho da transferência de carga, né? Ou seja, eu estou contornando uma curva, então o que é que vai acontecer? Essa transferência de carga é a carga vertical sobre a roda, certo? Elas são as forças verticais sobre a roda. Então, eu tenho uma transferência da roda interna para a roda externa, certo? Então, essa roda aqui vai ganhar delta Fz e essa daqui vai perder a mesma quantidade, delta Fz, certo? Então, é como se eu estivesse pegando parte da carga nessa e jogando para outra. Na verdade, é exatamente isso. This will result in increase in lateral force on the outside wheel and a larger loss of lateral force of the inside wheel, on the inside wheel. E ele cita a figura 8.20. Por que ele cita essa figura? Porque aqui ele mostra que essa relação ela não é linear, certo? Então, talvez temos aqui os termos, o izinho é inside e o O é outside, certo? Então, a gente tem aqui que
Para a transferência para a roda, a relação, né, entre Fy e Fz, ela não é linear. Então, para alguns pontos, por exemplo, a roda externa, eu vou ter, se eu tiver mais carga, certo? Se eu tiver transferência de carga para ela, não necessariamente essa transferência ela é proporcional. Perceba aqui que o ganho, certo? O ganho aqui na roda externa ele não é equivalente ao quanto que foi perdido na roda interna, certo? É interessante isso aqui, porque por mais que eu transfira a carga para um lado, a perda em um lado não é equivalente, né? Então esse gráfico aqui mostra que há um desequilíbrio nisso. Slip angle and longitudinal velocity of these two wheels being assumed equal in this, it is this load transfer that causes the difference in outside and inside tire temperature, and we can therefore say that more load transfer will result in a higher difference between inside and outside wheel temperature and vice versa. Bom, o que ele quis dizer aqui, certo? Se a gente perceber algumas coisas, como eu falei, a gente vê que se a proporção que eu aumento a carga, se você vê essa distância aqui é igual a essa, não necessariamente, certo? Significa que a força lateral produzida vai ser na mesma proporção. Então, isso aqui também é um dos fatores, certo? Que quanto maior a transferência de carga, maior a diferença, certo? A maior diferença de força lateral entre as rodas. Então, consequentemente, eu vou ter uma maior diferença de temperatura entre estas, certo? Por isso que é interessante sempre minimizar a transferência de carga, porque eu reduzo esse efeito aqui. Perceba que aqui eu tenho uma distância e depois eu aumento numa mesma proporção, ou seja, aqui são iguais, né? Esses deltas são iguais, certo? Contudo, o resultante em carga lateral não é o mesmo, certo? Tenho aqui essa quantidade de carga lateral produzida, transferindo para o eixo, para a roda externa, certo? Que já não é a mesma quantidade de força vertical, certo? Entenda, força vertical que está agindo em cima da roda, certo? E a carga lateral, que é a força que puxa a roda para dentro, né? Que puxa o carro para dentro, que faz o veículo contornar a curva, certo? Então perceba que há uma grande diferença aqui, mesmo quando ganho, esses deltas são iguais, certo? Ou seja, essa diferença gera uma grande diferença entre forças entre as duas rodas e também, consequentemente, temperatura. Por isso a gente vê, ó, essa discrepância aqui, ó, entre rodas. Vamos pegar as dianteiras, né? Olha a discrepância, a linha vermelha e a linha verde. Se a gente vê essa discrepância, só para a gente ter uma ideia, certo? Vamos só dar um zoom aqui, só para ver em números, certo? Eu tenho aqui cerca de 67 graus Celsius. E aqui, nesse mesmo ponto, eu tenho cerca de 43, 44 graus Celsius, uma diferença de mais de 30 graus aí, certo? Aí, isso em temperatura, certo? Quiçá, né, em força e energia, né? A diferença é enorme. We can use the effects of lateral load transfer to try to get our tire temperatures in the range where the tires work efficiently. This will, of course, always remain a balancing act because decreasing lateral load transfer on the front axle will increase on the rear axle and vice versa. E aí a gente começa a cair numa sinuca. Por quê? Porque, em geral, esses efeitos de transferência de carga são informações que, quando colhidas do aquisitor de dados, né,
O engenheiro chega lá, coloca o computadorzinho, puxa os dados pelo cabo USB e vai analisar aqui no computador. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar alterar o balanço do carro para fazer com que essa temperatura dos pneus estejam dentro da faixa de temperatura média que esses pneus trabalham. Só relembrando, temperatura média é a soma da temperatura de um lado do outro dividido por 2. Certo? E a gente tem uma faixa de máximo e uma faixa de mínimo. E quando em um desses pneus a temperatura está muito alta, ele consegue, a média consegue ultrapassar o limite superior. Né? Ou quando a temperatura em um dos pneus está muito baixa. Né? Então, isso acaba deixando o pneu muito... a temperatura média é muito baixa. Né? Então, o objetivo é você conseguir acertar o balanço do carro para deixar os pneus dentro dessa faixa, dentro dos limites. O problema é que aí começa a sinuca. Quando você mexe na transferência de carga lateral só no eixo dianteiro, ou seja, se eu consigo reduzir ali transferência de carga lateral no eixo dianteiro, eu vou ter uma reação no eixo traseiro. O que é que acontece? Ela vai aumentar no eixo traseiro. Aí eu vou reduzir no eixo traseiro, aí vai aumentar no dianteiro. Então, como é que eu posso dizer? É um toma lá da cá, né? Um joguinho. Então, você começa a trabalhar no balanço do carro até atingir um ponto ótimo, né? Em geral, você não consegue zerar isso, né? É meio que utópico, certo? Mas consegue se reduzir e fazer com que os pneus trabalhem dentro da faixa de temperatura. E aí vai da experiência do engenheiro, né? On the other side, the measured difference between inside and outside tire temperature on the front and rear axle can tell us something about the relative lateral load transfer on these axles. We can create two simple math channels expressing the difference between left-hand and right-hand tire temperature. Bom, agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar um ΔT, um delta de temperatura. Ele vai pegar a temperatura do pneu esquerdo menos a temperatura do pneu direito. E ele vai fazer isso para os dois eixos, porque isso pode dar mais pistas sobre a transferência de carga relativa agora entre os eixos, não só entre as rodas, entre os eixos. If we plot these channels against front and rear lateral load transfer, in parentheses, calculating lateral load transfer will be discussed in chapter 10, okay? If we plot these channels against front and rear lateral load transfer for a single lap, we get the chart in the figure 8.21. The shape of the chart will change when setup changes influence lateral load transfer, and we consider spring heights, interval bars, damping, suspension geometry, tire pressure are done to the car. Bom, ele vai plotar um gráfico, já dei aqui a figura 8.21 disso aqui. Interessante que a gente já entenda que agora ele vai tentar avaliar a relação entre os dois eixos. Antes a gente estava vendo distribuição de carga, transferência de carga num eixo só, no eixo dianteiro. Agora ele vai ver a reação nos eixos, certo? Para uma volta, certo? E ele diz que o formato da curva desses gráficos muda, pois estão diretamente influenciados pela transferência lateral de carga, que está influenciada por características como spring rate. O que é o spring rate? É como se fosse a dureza da mola. É como se fosse a força necessária para você poder deslocar a mola. Geralmente é Newton por milímetro, é um coeficiente assim. Aí eu tenho a configuração das barras as barras estabilizadoras, ou seja, se elas vão estar muito rígidas, se elas vão estar mais suaves, permitindo um pouco de transferência de carga, ou então sendo mais travadas, ou seja, restringindo mais. Os amortecedores, a configuração dos amortecedores, se
eles têm um movimento muito rápido, muito lento, a geometria da suspensão e a pressão dos pneus. Certo? Isso tudo influencia. Eita, esse gráfico. Esse é um dos gráficos que eu tenho muita dificuldade. Eu já vi ele várias vezes, certo? E aqui ele vai mostrar o quê? Vamos dar uma olhada, certo? Tenho aqui temperatura eixo traseiro, left, não, eixo dianteiro, certo? E eu tenho temperatura no eixo traseiro. Aqui ele mostra a situação em curvas para o lado esquerdo, certo? E aqui ele mostra a situação em curvas para o lado direito. O que é que eu posso dizer a priori? Né? Bom, a gente tem uma grande produção de temperatura em curvas para o lado direito no pneu dianteiro, certo? Dianteiro esquerdo. Aqui o tire temp, né, a diferença de temperatura é maior no lado maior, mostra que é maior no lado esquerdo. E aqui é quando a diferença é maior no lado direito, certo? E aí a gente vê que essa é uma região bem menos povoada, certo? Bem menos densa. Tem poucos pontos aqui, certo? Nessa pista, o carro está mais nessa configuração, nessa região aqui. Ou seja, aqui está mostrando que os pneus do lado esquerdo do eixo dianteiro são mais exigidos. Eles atingem maiores temperaturas, né? Tanto que aqui o pico de diferença entre temperatura dos dois pneus, né, dianteiro esquerdo e dianteiro direito, atinge cerca de 40 graus, certo? E a gente tem aqui uma média de 20, 25 graus Celsius nessa região, certo? O que pode caracterizar isso aqui? Bom, simples, a simetria da pista, ou seja, a quantidade de curvas para um lado e para o outro, e o tipo de curva, né? Isso aqui mostra que muito provavelmente o veículo enfrenta nessa pista muitas curvas assim com grande carga aerodinâmica, né? Curvas de alta velocidade, né? Onde eu tenho muita carga aerodinâmica agindo no veículo. Então isso a meu ver, assim, na minha interpretação, eu diria isso, certo? Então vamos lá, vamos agora para as rodas traseiras, certo? As rodas traseiras a gente vê uma situação parecida, porém, a gente vê também que a amplitude dos valores, né? Veja que a largura da densidade, né? Dessa população de pontos aqui, ela é menor no caso das rodas traseiras. Por quê? Bom, eu diria que aqui tem bem menos transferência de carga, então eu tenho uma diferença menor de carga entre as rodas. Então, mesmo que as rodas do lado esquerdo sejam mais exigidas naturalmente, né, nesse quesito, né, vai tender a acompanhar esse daqui, você vê que esse eixo ele tem menos transferência de carga em relação ao eixo dianteiro. Eu diria isso a priori. Então, vamos adiante. Acho que eu parei no tópico aqui em cima ou aqui embaixo? No tópico de baixo. The way the shape of this type... Opa! Não. The way the shape of this type of graph will change with different setup changes is illustrated in two examples. Sim, a forma como o gráfico muda, ele vai mostrar nestes exemplos aqui, né? The first example shows the effect of change in the front roll bar height. Entre front and roll bar height. The colored data represents a lap done with soft front and roll bar setting, and the black data was recorded when the whole bar was in hard position. Larger temperature differences are seen between inside and outside wheels with the harder anti-roll bar. Bom, vamos analisar aqui. Ele agora está tentando ver essa diferença de temperatura entre os pneus em relação a algum ajuste feito no balanço do carro. O ajuste em si
é a barra, o anti-roll bar, que é a barra anti-rolagem, barra anti-torção, ou simplesmente barra estabilizadora que conecta as duas suspensões, certo? Montada no eixo dianteiro e pode ser montada no eixo traseiro também, que eu acho que é a situação aqui também. Certo? Então, os dados coloridos representam voltas feitas com a barra na posição suave. Certo? E bom, o que é que a gente pode dizer logo de cara? Né? A gente vê aqui que há uma grande diferença nos pontos pretos para os pontos coloridos. Certo? Vamos. O que é que eu posso dizer assim, a priori? Bom, a gente tem uma diferença maior de temperatura, por exemplo, pontos pretos mostram uma grande diferença aqui, cerca de 35 graus Celsius. A gente pode ver aqui que logo de cara eu tenho uma diferença de temperatura. Né? Os pontos pretos mostram aqui uma amplitude de 35 graus, atingindo um pico de 35 graus entre esses pneus. Certo? No caso dos pontos coloridos, certo? Eles mostram uma situação até um pouco próxima, mas que vai reduzindo à medida que estes ficam verdes. Por que disso? Né? Eu acredito que esses pontos eles mostram a graduação assim da suavidade da barra, né? Porque são várias configurações que a barra tem. Ela não tem só suave e dura, não. Ela tem vários graus de configuração. Então eu diria aqui também que eu tenho também uma amplitude aqui em termos a largura do gráfico, né? Isso mostra aqui que eu tenho muita transferência de carga de uma certa forma, certo? Isso pode dizer que o formato da assimetria da pista, né? Quantidade de curvas para um lado e para o outro, certo? Mas aqui dá para entender que nesse caso temos aqui, ele até cita more lateral load transfer, more tire temperature difference, ou seja, entre o lado esquerdo e o lado direito. Certo? A gente vê aqui que pelo visto o lado esquerdo eu também não consigo entender aqui nesse gráfico qual aqui, lateral, lateral transfer no eixo dianteiro. Aqui há a diferença de temperatura, mas quando o valor... pela fórmula, se o valor for positivo, vamos dar só uma revisada na fórmula, na equaçãozinha, aqui. Então se o valor é positivo, porque a temperatura no pneu dianteiro esquerdo é maior. O mesmo vale para o traseiro, né? É sempre o lado esquerdo menos o lado direito. Então isso mostra que com a barra rígida eu tenho, né, menos compliance dessa barra, então eu tenho mais transferência de carga, então tem uma diferença muito maior de temperatura entre as rodas. Se eu suavizo essa barra, né, ao grau que a gente vê aqui geralmente na zona verde, eu consigo não só reduzir essa diferença de temperatura, eu reduzo aqui para cerca de, vamos aí, de 20, entre 10 e 20 graus, mas eu também reduzo um pouco a quantidade de carga lateral, tanto que o gráfico vai estreitando, né? Muito interessante. Vamos ver aqui como é que está no lado, na traseira. Bom, logo de cara a gente vê que em todos os casos a diferença de temperatura é menor, certo? Inclusive, né, há um certo equilíbrio aqui, certo? No lateral transfer em relação às rodas do eixo traseiro, ou seja, aqui está uma situação mais equilibrada, enquanto aqui, certo? Eu tenho mais transferência de carga para o lado esquerdo, né?
Nós temos temperaturas maiores aqui. Bom, é isso. Vamos ver o que é que o autor diz, né? Bom, the second example shows a comparison between different air pressures. Aí não explicou. Tá, vamos para o segundo exemplo. Vai que ele explica depois. The inside and outside tire temperature difference on the front axle is significantly higher with the 1.90 1.65 bar pressure combination compared to 1.80 to 1.90 bar. Bom, agora ele vai trabalhar com outro parâmetro. Esquece as barras, agora vamos entender o impacto da pressão dos pneus. Primeiramente, ele vai entrar com um setup onde ele tem 1,9 bar, certo? No pneu nos pneus dianteiros e 1,65 nos pneus traseiros. Depois ele vai ter uma situação quase que inversa. Eu vou ter 1,8 na dianteira e eu vou ter 1,9 nos pneus traseiros bar de pressão. Certo? E aí, o que a gente pode dizer aqui? Bom, o cenário não mudou muito para os pneus traseiros. Já estamos desse lado, vamos falar logo daqui. Não mudou muito, certo? Aliás, aqui cresceu um pouco. Quando eu tenho a transferência de carga aqui, lado esquerdo, né, positivo, o que acontece? Né? É como se aqui cresceu um pouco, só um pouquinho, né? Mas ainda assim não é tão diferente, certo? O que se pode observar é que não teve uma influência tão grande no caso dos pneus traseiros, né? A gente vê aqui que precisa saber o que representa os pontos coloridos, né? Eu creio que o preto representa essa configuração, né? 1.9 e 1.65. O vermelho representa, mas tem pontos coloridos, então eu preciso saber. Here we have to take in account that besides the change in lateral load transfer, we also change the slip angle of the tire where maximum lateral force is achieved. Ok, ele não disse, mas tudo bem. A gente tenta entender. Esse é o gráfico que eu tenho mais dificuldade. Certo? Bom, vamos assumir que o colorido é a situação onde eu tenho essa configuração aqui, pelo visto. Que está em vermelho, então deve ser. Bom, em suma, no caso dos pneus traseiros, essa variação de pressão não alterou muito o cenário. Ou seja, atrás a gente tem um aumento de temperatura que são representados pelos pontos pretos, certo? E isso não mudou muito em termos de, não apenas, em relação aqui, não apenas de diferença de temperatura entre as rodas, como a largura, né, da distância entre esses pontos. Né? Tem uma leve diferença, esse lado aqui está um pouquinho maior, certo? Ou seja, significa que intensificou-se a diferença, a transferência de carga em uma roda. Né? No caso, pelo estilo do gráfico, parece ser a roda do lado direito, pela convenção dos sinais. O lado direito, o lado esquerdo, nesse tipo de gráfico. Né? Aqui passou-se a ter uma maior transferência de carga aqui em uma roda, ou seja, intensificou, mas foi só um pouquinho. Aí a gente vem para o pneu dianteiro, aí a situação aqui ela é muito pior. Ou seja, a gente teve um impacto muito maior na transferência de carga. A gente aumentou a diferença de temperatura entre as rodas, ou seja, a gente criou esse aumento de pressão, né? Deixa eu ver, não é só um aumento. Assim, subimos de 1.80 para 1.90, né? Esse aumento de pressão criou ainda mais a diferença de temperatura entre as rodas. Enquanto que a minha situação inversa, 1.60,
é isso? Não, 1.80, 1.90 também não alterou muito não. Eu tenho aqui, ó, esses pontos coloridos estão cerca de 35 graus. E aqui devem estar em torno de 45. Deixa eu ver se eu consigo ver números. Né? Aqui deve estar em torno de 45 graus a diferença. E aqui está em torno de 35. Sem falar que o gráfico parece um pouco mais largo. Né? Ou seja, tem uma grande variação nos pontos agora. E obviamente eu tenho isso tudo concentrado em um lado, que eu creio que aqui seja o lado esquerdo. Esses valores positivos. From here, inside, outside tire temperature difference versus lateral load transfer comparison between different tire pressure. Ok. Então, a gente viu aqui que, e é bom salientar isso, pressão do pneu é um parâmetro muito sensível no comportamento do carro. Então aqui um sinal. Criou-se muito mais transferência de carga com apenas 0,1 bar de diferença, mas na traseira 0,3. O que eu creio que aconteceu aqui? O impacto, né, de, de aumento de pressão nos pneus traseiros, ou de redução de pressão nos pneus traseiros, foi impactante, muito mais impactante na dianteira, porque como a gente leu ali, pelo visto, se eu reduzo ou se eu aumento a transferência de carga num eixo, eu praticamente estou reduzindo em algum. Então, pelo visto, essa alteração na pressão pode ter resultado em uma alteração na transferência de carga em um eixo e, consequentemente, no outro. Esse é um gráfico que eu vou olhar mais vezes. Bom, vamos ver as conclusões que o autor diz, né? In conclusion, in order to investigate the balance of the vehicle, we need to look at two things. On which axle is the temperature outside the optimal range, ou seja, em qual eixo, né, a pressão dos pneus está fora da faixa ótima, e and what is the difference between the tire temperature of inside and outside tires, and on which axle is this difference the most significant. Ou seja, duas coisas que tem que se olhar nesses gráficos. Em qual eixo a temperatura está dentro da faixa ótima, ou seja, dentro do limite, entre o limite inferior e superior, e, né, a diferença entre temperatura da roda interna e da roda externa, né, e em qual eixo essa diferença é maior, mais significativa. Né. Isso mostra não só a quantidade de transferência de carga entre rodas do mesmo eixo, e também em relação aos eixos. Né? Lembrando que o que ele diz, né, se eu reduzo a transferência de carga num eixo, eu acabo aumentando no outro. Né? No caso, no eixo dianteiro, eu aumento, se eu reduzo no eixo dianteiro, eu vou acabar aumentando no traseiro. Então, se eu travo mais o eixo traseiro, reduzindo a transferência de carga, eu vou acabar aumentando no eixo dianteiro. Então, realmente um jogo, né? Uma situação em que tem que se pensar muito na decisão que você vai tomar. Figure 8.24 shows a zoomed view of a car going through Stowes Curve corner at Silverstone. Speed, later acceleration, steering angle are pictured together with the inside-outside tire temperature difference front and rear axle. From the steering angle and later acceleration trace, we can diagnose that this car has oversteer on corner entry, understeer on mid-corner, and controllable oversteer on corner exit. Let's look now the difference between the outside and inside temperature.
Bom, vamos só dar uma olhada no gráfico aqui antes, né? Que é para a gente relembrar como foi que a gente visualiza, como é que a gente visualiza understeer e oversteer, né? Bom, temos aqui, ele já separou, né? Entrada, meio de curva e saída. Os canais aqui, TDIF para o eixo dianteiro em azul, TDIF para o eixo traseiro em vermelho, velocidade em km por hora está em azul escuro, está aqui, certo? E eu tenho o ângulo de giro da direção nesse vermelho tendendo ao vinho, né? E o G lateral. Então a gente tem aqui, ó, olha o oversteer, aqui era para ser uma curva, né, um pouco mais uniforme, mas eu não tenho isso, eu tenho correção nisso. Ele está virando para um lado, ele vira para o outro. Aí volta, corrige, aí corrige de novo. Né? Isso aqui é o piloto entrando na curva e corrigindo. Né? E aí eu tenho o understeering dentro da curva. Né? E aí você vê essa seção plana aqui, que é como se o piloto estivesse girando o volante, né, brigando com a dianteira do carro. E aí na saída a dianteira ganha aderência. E aí a traseira perde a aderência. E aí ele começa a corrigir o carro na saída de novo. Né? Então identificamos aqui, só relembrando. E é nessa curva aqui de Silverstone. Então agora vamos ver os efeitos disso. Né? Let's look now at the difference between outside and inside tire temperature. We can see at the corner entry that the difference between left hand and right hand tire temperature Bom, pequeno percalço, pequena oscilação de energia, voltamos. Então, continuando. We can see at corner entry that the difference between left hand and right hand tire temperature at the rear axle starts to increase significantly earlier than on the front axle. Ah, sim, exatamente aqui. Né? O que ele está dizendo? Temperatura do pneu traseiro. Não, temperatura do pneu traseiro. Exatamente. Pneu traseiro. Ela, na entrada da curva, aumenta mais em relação à diferença, né, de temperatura do pneu dianteiro. Isso ocorre, claro, devido a esse comportamento aqui. Ó. Olha onde está agindo, olha o ganho de temperatura maior aqui, certo? E aí, o que acontece no meio da curva, eu tenho um understeer. Aí o que acontece? O pneu traseiro cai, temperatura, mas quem está sendo trabalhado é o dianteiro. E aí ó, ele tem. O que está acontecendo? O cara está tendo understeering, né? Substância, ele está brigando aqui com a dianteira, girando o volante, está arrastando o pneu na pista, e tem esse aumento de temperatura aí. E aí na saída, o que acontece? Quem está derrapando agora são as rodas traseiras, né? Você tem uma perda de grip aqui, e aí você tem perda de tração, né, sleep angle, sleep ratio. O que acontece? Temperatura aumenta no eixo traseiro, mais correções, né? E é esse o efeito. Né? Vamos ver os comentários do Jorge agora. Então, the front difference shows two downward spikes that seem to coincide precisely with a wheel which is about to lock. As can be deduced for the speed trace. Tá aí, essa eu deixei passar. Essa eu não vi não.
frenagem, reduzindo a velocidade. Eu tenho aqui uns sinais assim de possível travamento. Caramba, ele está pegando esses 2 pontos aqui. Porra! Não é possível. É possível sim. É muito possível. Deixa eu ver. Tire difference. Aqui, tá aqui, ó. Olha, perfeitamente alinhados. Ou seja, isso aqui, ó, tendência a travar de uma das rodas. Qual a roda que está travando? Provavelmente a roda do lado esquerdo. Lembrando que essa curva é para o lado direito, certo? Né? Como a bandeirinha aqui informa, o sentido é horário. Né? Então aqui essa curva é para o lado direito, então provavelmente as rodas dianteiras esquerdas, a roda dianteira esquerda, né? Começou a travar aqui. Pelo visto tem algum ABS nesse veículo. E aí controlou, depois tendeu a travar de novo. Não, creio que esse freio não tem ABS para ter essa diferença grande de temperatura, né? Muito bom. A gente consegue ver direitinho aqui, ó, perfeitamente alinhado. Bom, vamos lá, vamos continuar. Onde eu parei? Aqui, bem aqui, parei bem aqui. The front tire temperature difference only starts to increase once maximum lateral acceleration is reached. At the location in the corner where the minimum speed is reached, the front tire temperature difference takes an almost vertical jump upward, and we see that at this moment the car starts to understeer. While understeering, the front difference keeps increasing gradually, while the rear temperature difference decreases. Bom, foi o que ele disse aqui. A diferença de temperatura nas rodas dianteiras, né, começa a aumentar a partir do momento em que a máxima aceleração lateral é obtida. Lembrando daquela equação, né, você tem lá a força lateral, né, é um dos componentes que faz a temperatura aumentar. Né? Então, eu tenho aqui em verde, né, de fato, aqui é o pico, certo? Bem aqui, mais ou menos, o pico de G lateral. Mas à medida que começa a aumentar o G lateral, a temperatura começa a aumentar acompanhando. Ou seja, isso é até uma forma de você comparar esses dados, né? Uma forma de você estar sempre vendo a relação entre eles. Né? Tanto que ele coloca o gráfico na configuração do gráfico, ele coloca o overlaid, né? Ou seja, ele coloca todos os canais sobrepostos um no outro, né? Isso dá uma sensação de bagunça, mas na realidade o que ele quer ver é o que há a relação entre esses parâmetros. Então, por isso que ele coloca dessa forma, ele configura o gráfico dessa forma. Né? While on the steering, the front difference keeps increasing gradually, while the rear temperature difference decreases. As the drive goes back on the throttle, the front difference decreases in a more or less linear way, while the rear differences increase shortly and then stay constant for the duration of the corner exit phase. Bom, e aí ele conclui, né? Assim, conclui a curva, né? Que quando ele começa a acelerar para sair da curva, aí a gente tem uma queda na temperatura da diferença de temperatura dos pneus dianteiros e um pequeno aumento, né, na diferença de temperatura dos pneus traseiros. Next, in this example, the car seems to exhibit understeer when the front tire temperature difference exceeds the rear difference and oversteer when the rear exceeds the front. Ou seja, ele diz que nesse exemplo o veículo exibe o understeering e isso coincide quando a diferença de temperatura na dianteira é maior do que a diferença de temperatura nas rodas traseiras. E o inverso acontece. Quando o veículo exibe o oversteer é quando a diferença de temperatura nas rodas traseiras é maior.
This is not necessarily always the case, as the increase in tire temperature due to slip angle, speed, lateral force, slip ratio, and longitudinal force depends on the construction and compound of the tire. Tire pressure, suspension geometry, and other set of parameters, and these might be significantly different between front and rear axle. Ele diz também que isso não é necessariamente um padrão, né? Como a gente viu antes, ele já cita, né, que as características de acerto, tipo de suspensão, geometria de suspensão, os parâmetros utilizados, né, isso tudo, velocidade com que o piloto entra na curva, a técnica do piloto, né? Porque slip angle, speed, lateral force, slip rate, isso está tudo no comando do piloto, né? Então isso tudo faz com que esses gráficos variem de carro para carro e de piloto para piloto. E aí ele passa para outro exemplo, né? Vamos ver este exemplo aqui. Figure 8.25 shows for the same corner the temperature range for the front and rear tires. At corner entry, it seems that the front tires are immediately in a better temperature range. The fronts are the tires that take more vertical load during braking. So equation 8.3, aquela equação grande, tells us that the tire that temperature build-up will be easy on this axle. Here, we will also see that the difference between the rear and inside and outside tire builds up quicker at the rear than the front. Entendi. Bom, ele vai mostrar agora, ele vai mostrar a mesma situação. Só que agora ele vai mostrar mais as temperaturas, vai focar mais nisso. Então é por isso que agora ele colocou o gráfico, ele tirou o gráfico da configuração overlaid, ou seja, que é quando eu tenho tudo sobreposto, né? Agora eu tenho tudo separadinho, campo temperatura, campo temperatura das rodas traseiras e em cima velocidade e parâmetros do carro, lateral D, essas coisas. Então vamos tentar ver logo aqui o que a gente pode dizer, né? Se bem que ele coloca aqui, né, ele é muito didático e não dá nem para a gente tentar adivinhar. Mas o que a gente tem aqui? Já disse, velocidade, lateral D e ângulo de direção, certo? Velocidade em azul, lateral D em verde e ângulo de direção em vinho, certo? Então, é o mesmo gráfico lá de cima, só que mais focando agora na temperatura. Aí, perceba aqui, ó, upper range, lower range, ou seja, vermelho e azul são esses traços aqui, ó. E aí, o que a gente vê aqui? Bom, o average está esbarrando no limite superior. Olha só, a média está esbarrando no limite superior, ou seja, quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando eu tenho uma temperatura muito alta em relação a outra. Aqui no caso é o pneu dianteiro esquerdo. Front tire temperature too hot. Difference between these two tires is too big. Ou seja, a gente tem a diferença aqui, está atingindo cerca de 100 graus. E o verde, que é o pneu dianteiro direito, ele está em cerca de 60, ou seja, quase 40 graus de diferença. Certo? E aí a gente tem uma média, 100 mais 60, cerca de 80 graus, ou seja, está esbarrando no limite superior. Ou seja, está com uma transferência de carga muito exagerada aqui. Front tire temperature, sim, isso aqui no meio da curva. Na entrada a gente tem o que acontecendo? Oversteering, né? Então, a gente vê que os pneus dianteiros na entrada da curva eles estão numa condição mais favorável, né? Você vê aqui que a linha, mesmo com o pneu dianteiro direito tendendo a um certo travamento, né? Por quê? Porque a roda que tem menos carga e a roda que tem menos carga e recebe uma pressão de freio parecida, né? Então ela tende a travar. Então, por isso que a gente tem esse pico aqui de temperatura, certo? E aí, o que eu posso dizer aqui?
eu tenho um average dentro dos limites, então aqui está ok. Aí agora, sim, vamos terminar a curva para o eixo dianteiro, né? Front tire temperature decreases to more ideal temperature. Difference between left tire and right tire decreases. Ok, esse aqui é quando o piloto está saindo e aí ele volta a ter uma condição de sobreester-se. Aí essa situação crítica aqui começa a amenizar. Mas ainda assim, se você perceber, né, ok, o average está dentro, a gente ainda tem um pneu dianteiro ainda muito quente, com a temperatura muito maior em relação ao pneu dianteiro interno, né? Aqui esse gráfico deixa tudo muito claro. Aí agora vamos para a situação no pneu traseiro, né? Lembrando que esse carro exibiu o oversteering na entrada, o understeering no meio e o oversteering na saída. Então, olha a situação aqui no pneu traseiro. O que a gente pode dizer aqui? O pneu traseiro ele está numa situação engraçada. Ele está frio, né? Ele tem o average. Cadê o average dele? Aqui, é a linha vermelha, essa linha vermelha escura, certo? Ou seja, essa linhazinha do meio. E eu tenho a temperatura no traseiro esquerdo e no traseiro direito, que são o azul e o laranjinha, respectivamente. Então, se você vê, logo na entrada da curva, ele está frio. Que engraçado, ele está frio. E isso, por sinal, por outro lado, isso é o motivo do oversteering na entrada. Porque se eu tenho um pneu frio, eu tenho um pneu com bem menos grip que o normal, né? E aí, esse está aqui a razão do veículo ter saído de traseiro na entrada. Ele tem bem pouca carga, né? Ele não está dentro da faixa de trabalho dele, ele está abaixo, né? O ideal é que você não esteja nem abaixo nem acima. De uma certa forma, estar abaixo talvez não seja tão ruim quanto estar acima, né? Que você provavelmente degrada o pneu mais rápido. Por outro lado, aqui o pneu não está trabalhando, não está tendo grip suficiente para essa situação. Aí o que acontece? O veículo sai de traseira, a temperatura começa a aumentar. Ok, a temperatura está aumentando, é nóis, show, né? E olha, mas não aumenta tanto. E aí, dentro da curva, que aí a gente tem uma situação de understeering, e aí o pneu, o que acontece? Fica até melhor a situação dele, ele fica dentro de uma faixa ótima, porque o ótimo é isso, é eu ter um pneu próximo ao limite superior e outro próximo ao limite inferior, e aí o meu average fica no meio, né? Agora, quando é na saída, né? O que acontece? O pneu do lado externo, traseiro externo, a curva, ele já estava meio quente mesmo, né? Passa a ser mais exigido e essa diferença aumenta. E aí a roda traseira interna, a curva, que é uma das rodas que tem menos carga dentro de uma curva, né? A temperatura, no caso aqui, ela estabilizou no limite superior. Como aqui cresceu um pouco mais, aí a gente tem uma condição de oversteering, né? Engraçado, eu diria que esse oversteering aqui aconteceu devido simplesmente à baixa temperatura dos pneus traseiros, né? Interessante, muito interessante. Vamos só ver aqui. The right from... Onde foi que eu parei aqui? Bom, at corner entry, it seems that the front tires are immediately in a better temperature range. The fronts are the tires that take more vertical load during braking. So equation 8.3 tells us that temperature will be easier in this axle. Aí ele comenta aqui que na entrada da curva, os pneus dianteiros eles estão numa situação melhor, uma faixa de temperatura melhor. Então, o que a gente pode ver aqui, né? E a partir do momento que ele entra na situação de meio de curva, ou seja, no contorno da curva, né? Do contorno para o ápice, né? Os pneus dianteiros começam a sair dessa faixa ótima de temperatura. De uma certa forma, a temperatura também cresce no eixo traseiro, mas como eles estão frios, tem o oversteering, né? E aí a gente tem essa primeira situação aqui, né, que ele mostra.
Here we also see the difference between the rear, inside and outside tire builds up quicker at the rear than the front, ou seja, tem um crescimento de temperatura maior na traseira do que na dianteira. Claro, porque na entrada ele está tendo oversteering, né? Ele veio com o pneu está frio nessa situação, né? Just before the mid corner, the left front tire spikes up rapidly and jumps far outside the optimum range, ou seja, acontece que a gente viu, né? O pneu dianteiro esquerdo ganha muita temperatura e muito rápido. E aí, o que acontece? Ele aumenta a diferença, né? Ele aumenta a diferença e aí a gente tem um desequilíbrio. Ele saca fora a temperatura média dos pneus, né? Ele saca fora do limite, do limite superior, da faixa ótima. The right front tire doesn't build up any tire temperature at all, so the average temperature of the two front wheels remains on the upper edge of the optimal range. Here, it's the difference between the front wheels that is making the car understeer, and it is an indication of too much lateral load transfer. A softer anti-roll bar or soft spring on the front axle would be possible solutions here to cure the problem. At the corner exit, the left front temperature gradually drops off towards a more favorable range, but at the same time, the left rear tire temperature remains constant on corner exit and remains slightly out of this range. This causes a slight oversteer. E aí ele fala, né, o que eu até comentei antes, né, que por mais que na saída os pneus dianteiros voltem para uma condição mais interessante, né, os pneus traseiros que permanecem com a temperatura um pouco alta durante a curva, pelo menos o pneu do lado externo, né, passam a ser mais exigidos e aí essa diferença de temperatura se torna latente, significativa, né, e aí acaba exibindo esse oversteer, né, muito interessante. E ele ainda cita uma forma de resolver esse problema, né? Ele cita talvez uma suavização da barra anti-rolagem ou das molas pode resolver os problemas no eixo dianteiro, né? Por que ele cita isso? Porque como posso ter componentes muito duros, eu tenho muita transferência, né, de carga, né? Então tá passando muita carga para as rodas e aí o que acontece? Quando eu tenho muita carga nas rodas, o pneu acaba tendo que lidar com essa carga vertical e aí sobra menos, digamos, capacidade do pneu em lidar com as cargas laterais. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa, que a aderência do pneu é só uma. Ela é só uma para suportar a carga vertical em cima dele e ela é só uma para suportar a carga lateral, né, que ele produz para fazer a curva, e ela também é só uma para suportar também a carga longitudinal que faz o carro ir para frente, né? Então, isso é um grande gerenciamento de carga. Dirigir é um grande gerenciamento de carga sobre as rodas, certo? E aí, quando eu tenho um excesso aqui em cima, eu acabo usando muito isso nesse excesso. E aí, reduz o que sobra para empurrar o carro para frente, para contornar curvas e acaba reduzindo a disponibilidade do pneu, né? Principalmente em situações como essa, onde eu tenho aqui, o que é que eu tenho nessa curva? Eu tenho frenagem junto com o primeiro esterçamento, ou seja, olha aqui, ó, aqui o verde é quando, não, o vermelho, o piloto está começando a virar, quando o piloto está começando a virar ele ainda está freando, então eu tenho carga longitudinal agindo, ou seja, desaceleração agindo, e aí eu estou começando a virar, ou seja, eu já tenho aí duas cargas sobre a roda. E aí eu ainda tenho a carga vertical em cima dela, ou seja, devido a muita transferência de carga, ou seja, uma suspensão muito rígida, aí o pneu não aguenta, aí ele abre, né? Daqui não vai mais. E aí o carro sai de traseiro, o carro sai de frente. É isso. Tópico grande esse, viu? Tópico grande.
Deu 1 hora só nesse tópico, porque é muita coisa para falar. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque 1 hora de estudo tá bom, certo? Foi bom. E aí, o que é que a gente pode dizer desse tópico aqui, né? Muito interessante. Muito bom você identificar, muito legal você identificar, né, a correlação da temperatura com transferência de carga, né? Como a gente viu, quando tem o que a gente pode dizer de resumo desse tópico, né? Transferência de carga provoca aumento de temperatura. Então, de uma certa forma, eu tenho que limitar essa transferência. Por outro lado, eu também não posso deixar o carro completamente suave, né? Então, isso é um compromisso. E é importante entender, né? A transferência de carga ela ocorre entre os eixos e entre as rodas desses eixos. Se eu consigo reduzir a transferência de carga na dianteira, ou seja, de uma roda para outra, acaba que vai gerar um efeito de compensação na traseira. Certo? Se eu reduz aqui, lá vai aumentar. É porque a gente tem que pensar no automóvel como se ele fosse uma mesa, certo? Porque de fato o carro ele é uma mesa, só que em vez de ser perna, ele tem rodas, né? Então, sabe quando a mesa está com a perninha um pouquinho diferente? É mais ou menos isso aí, né? E, e aí, então eu tenho, então eu vou provocar um pouco mais de transferência de carga entre as duas rodas. Então eu vou ter mais carga numa roda em relação à outra. O problema, além disso, está no fato de que se eu transfiro uma carga para outra roda, por mais que essa carga seja igual, né? Ou seja, eu tiro o ΔZ daqui e coloco o ΔZ na outra roda, a carga lateral que sobra não é proporcional, que a gente viu naquele gráfico, naquela curva, né? Ela não é proporcional. Isso é um outro fator que produz o que? Uma grande diferença de força lateral entre as rodas dianteiras, certo? Por isso que a gente também tem uma grande diferença de temperatura entre essas rodas, porque quando eu transfiro a carga de uma roda para outra, o ganho, a força lateral produzida na outra roda não vai reduzir na roda interna, mas vai aumentar na roda externa, porém não vai aumentar de uma forma proporcional à redução que foi vista na roda interna. Então a gente tem isso. E isso por si só, né, essa assimetria, né, da relação entre essas forças, isso por si só provoca essa diferença de temperatura que pode ser exagerada em alguns pontos, certo? E essa é a grande preocupação na hora de acertar um carro, né? E aí a gente tem que entender também que se em um eixo eu tenho isso, essa desproporção, né, entre cargas, quando há transferência de carga entre eixos, né, se um eixo reduz, o outro aumenta, também não aumenta nessa proporção, né? Então você fica é uma situação complicada, é literalmente uma sinuca, é uma situação de compromissos. Né? Então eu vou reduzir a transferência de carga na dianteira, mas eu vou ter uma compensação na traseira. Essa compensação é interessante, não vai alterar o comportamento do carro de uma forma que eu não desejo. Então é necessário um grande estudo e um grande entendimento de dinâmica veicular, certo? Mas a priori, para mim, o que esse tópico escancara é que os pneus, o quanto os pneus são importantes e o quanto as pessoas se confundem em achar que quando ele está agindo numa curva é independente dele suportar a carga vertical nele ou as cargas longitudinais, né? Que são as forças que provocam aceleração e desaceleração para frente ou para trás. Né? Então, achar que isso é independente. Não, não é independente. Né? É um atrito só. E se eu tenho muita carga em cima do pneu, o pneu vai ter que lidar com aquilo ali.
E aí o que acontece? As outras componentes e forças que o piloto está ali manejando com o volante e com o acelerador vão ser menores. Vai sobrar menos, né, capacidade do pneu lidar com aquilo ali. Então é isso. Acho que foi um bom estudo, né? Espero que vocês tenham entendido também. E no próximo vídeo a gente continua e acabou esse vídeo.